Glória a Deus. Salve todos com a graça e a paz. Amém. Nós estávamos falando sobre a luta com a oração, amém? Como é que a gente faz para lutar em oração? E hoje nós vamos falar sobre lutando com as armaduras divinas. A gente está falando sobre lições da vida cristã. Essas lições da vida cristã são exatamente formas que nós temos para nós desenvolvermos a nossa vida cristã, desenvolvermos o jeito que nós enxergamos a Deus e principalmente, a gente desenvolver aquilo que precisa ser desenvolvido em nós como cristãos. E eu convido vocês a abrir a Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao verso 18. Esse texto é bem conhecido, Nós vamos falar sobre a armadura de Deus. Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao verso 18. Como os irmãos já sabem, aqui é bem democrático. Um começa lendo, o outro vai ler outro versículo, e assim por diante. Efésios 6, do 10 ao 12. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Quem quiser pode começar lendo. Efésios 6, 10. Para terminar, torne-se cada vez mais forte, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal das regiões celestes. Verso 13. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá, assim quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, você poderá resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto de guerra, vestindo a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. 16. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. 17. Receba a salvação com o capacete e a palavra de Deus, com a espada que é o Espírito, com a espada que o Espírito Santo lhes dá. Ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Esteja atentos e persevere na oração por todos os santos. Amém? Amém. Glória a Deus. Ô, meu irmão. 6, de 10 ao 18. Nós estamos falando sobre a nossa vida cristã. E a gente está falando como a gente tem que armar a nossa vida cristã para essa luta que nós vamos passar. Para que os irmãos compreendam melhor, eu vou ler aqui 3 versículos desses que nós lemos. Amém? Versículo 12. A nossa luta de fato não é contra homens de carne e osso, mas contra os principados e as autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas e contra o espírito do mal que habitam nas regiões celestes. Amém? Amém. O outro versículo que eu vou ler com os irmãos aqui, é o versículo 16. Tenham sempre na mão o escudo da fé, e assim poderão apagar as flechas inflamadas do maligno. E o verso 18. Orem constantemente, ou como algumas traduções vão falar, incessantemente no Espírito, com orações e súplicas de todo tipo, e façam vigílias, intercedendo sem cansaço por todos os cristãos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o objetivo da nossa lição hoje é exatamente resolver a forma que nós devemos usar as nossas armas divinas na batalha espiritual. É bem interessante nós falarmos acerca disso,
porque a gente observa que há uma dificuldade um pouco nossa de entender essas questões acerca da armadura de Deus. E eu gostaria de trazer algumas coisas para que os irmãos compreendam. Versículo 10 vai começar dizendo para nós exatamente sobre, finalmente, fortalecei-vos no quê? No Senhor e na força do seu? Então fortalecei-vos primeiro no Espírito. E depois você vai fortalecer o quê? Amém? Eu gostaria de expor algo com os irmãos. Vamos lá rapidamente para 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Antigo Testamento. Amém? Depois que você passar de Juízes aí, você vai passar mais um pouquinho, você vai conseguir achar. 1 Samuel, capítulo 17. Eu vou ler apenas um versículo e os irmãos já vão saber do que se trata. Amém? 17 quanto? 49. Todos acharam? Olha só o que diz. Davi enfiou a mão no bornal, pegou uma pedra, atirou-a com a funda e acertou na testa do filisteu. A pedra afundou a testa do filisteu, que caiu de bruços no chão. É sobre o que está falando aqui, irmãos? Hã? Quem está falando aqui? 1 Samuel 17, 49 está falando sobre o quê? Davi pegou uma pedra no chão e daquela pedra ele simplesmente colocou na funda, atirou com toda a força que tinha, acertou a testa do filisteu, e o filisteu, do jeito que tomou a bichinha, só caiu de barriga, né? Caiu de bruço. Estava falando de quê aqui, irmãos? Hã? Da morte de Golias. Da morte de Golias. Amém? E Lucas, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, irmãos. Olha só, quanto ao mais fortalecei-vos na força do quê? Eu gostaria que os irmãos entendessem uma coisa bem simples. Davi, ele começa expressando algo com Golias. Golias, quando ele estava falando acerca do povo, não tinha problema nenhum. Mas quando Golias falou do Deus do povo, aí o negócio ficou tenso. Não sei se os irmãos entenderam. E ele fala o seguinte: quem é esse incircunciso? Quem é esse cara para simplesmente querer falar de Deus? Para querer falar contra o povo de Deus? Quem ele pensa que é? Irmãos, o ponto é o seguinte, e a Bíblia diz que naquele momento, Davi se encheu do quê? Davi se encheu do quê? Vamos lá, irmãos. Davi se encheu do quê? Do Espírito. Fala comigo, do Espírito. Davi ficou cheio do Espírito. Irmãos, quem fica cheio do Espírito, ele simplesmente não tem mais medo das coisas. E o que eu gostaria que os irmãos compreendessem, por que Lucas, você está batendo nisso e falando acerca disso? Para que os irmãos entendam algo bem comum acerca da armadura de Deus. A armadura de Deus, ela começa primeiramente nesse requisito. Espírito de quem? De Deus. Ele é o primeiro ponto da armadura de Deus. Antes de chegar a qualquer parte dessa armadura, nós temos que nos encher do que, irmãos? Do Espírito. Por isso que Paulo vai dizer para os irmãos falando o seguinte: olha, não se embriaguem, fiquem enchendo a cara não, mas faz o quê? Se encham do Espírito. Vamos nos encher do Espírito também? E eu gostaria de começar dessa forma para que os irmãos compreendam, né? Alguém abre em Isaías 40:31, por favor? Isaías 40:31. E quem achar primeiro já pode já abrir e lendo, à vontade. Tá bom? Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças,
Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Mas o que? Os que esperam em quem? Senhor. Eles fazem o quê? Renova as forças. Tem suas forças renovadas. Os que fazem o quê, irmãos? Que espera. Vamos só trabalhar um requisito aqui simples. O que é espera? Quem pode falar aí o que é você esperar alguma coisa? Ter fé que vai acontecer. Mas o que? Descansar. O que é espera? Não agir com a própria força, né? Hã? Não agir com a própria Não agir com a própria força. Mas deixa eu só te falar. Saber que no momento certo eu vou ter aquilo que eu espero nele. Saber o momento certo. É aguardar. Deixa eu só falar uma coisa para os irmãos. Você sabe o que é espera? Espera é quando você simplesmente trata algo com alguém sobre algo determinado e ou você chega antes e espera aquilo que foi tratado, ou então você chegou no horário e a pessoa chegou atrasada e você o quê? Espera sobre aquilo que foi o quê, irmãos? Tratado. Isso é espera. Lucas, eu não consegui entender o que você está querendo dizer. Olha só que fascinante. Os que esperam em quem? Ou melhor dizendo, aqueles que já têm um encontro marcado com quem? Eu já tenho um encontro com ele, já está marcado. Aí que entra o ponto, que é fascinante. Não é sobre o momento que chega. Os irmãos estão compreendendo? Amém. É sobre com quem que foi marcado esse encontro. Com quem que foi tratado esse encontro. Por isso que fala, aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças o quê? Tem alguém aqui que está cansado? Hã? Irmãos, nós podemos ser ainda melhores. Olha só que texto fascinante. Eles falam que o que espera no Senhor terão as suas forças renovadas. Simplesmente não se fadigarão. Eles correrão, mas não o quê? Não vai fadigar, não vai se cansar. E fala que vão voar igual o quê? Águias. E por que voar como águia? Correr e não se cansar a gente já entende. E dá para entender melhor ainda, porque eu tenho um encontro com uma pessoa, eu tenho um encontro com uma pessoa, eu estou correndo e simplesmente ele vai renovando as minhas forças na corrida. Olha só que texto louco. Está falando para nós, Isaías está dizendo para nós o seguinte: olha, Deus está dizendo conosco que nós temos uma caminhada cristã. No meio dessa caminhada cristã nós vamos passar por diversos obstáculos. Só que nessa caminhada cristã, por muitas vezes nós vamos estar correndo nessa caminhada cristã. E quando nós nos sentimos cansados, aquele pelo qual nós estamos indo ao encontro dele, simplesmente vai nos renovar para que nós venhamos chegar ao encontro de quem? Dele. E fala que serão como águias. Voarão como o quê? Como águias. E por que voam como águias, irmãos? A águia, ela é um bicho interessante, meu amigo. Ela tem um olhar fixo, muito grandioso. Para que os irmãos tenham noção, é uma ave que voa super rápido e ela consegue ter olhar, ela consegue ficar fixo o olhar naquilo que ela deseja. Por que voam como águias? Porque não vai o quê, minha irmã? Dispersar no propósito. Ela vai dispersar. Os que esperam no Senhor, então eles vão ter as suas forças renovadas. Vão correr e não vão se cansar. E vão ser como águias, vão voar como águias. A sua visão, o seu foco não vai se perder. Aleluia. Amém? E qual é o nosso foco, irmãos? Isso tudo só por meio de quê, irmãos? Do Espírito. Olha só a coisa fascinante. Nós estamos falando sobre coisas simples aqui, mas para que nós vamos entrar sobre a visão da armadura de Deus. Está todo mundo entendendo? Tranquilo? Se achar que eu estou correndo demais, vocês podem falar. Tá bom? Amém? Amém. Glória a Deus.
Vamos lá, verso 11. Deixa eu ler aqui o verso 11. Verso 11 diz para nós: vistam-se a armadura de Deus para poderem resistir às manobras do diabo. Então, irmãos, a armadura de Deus, na verdade, ela é com um fim só. A armadura de Deus, ela serve para quê, irmãos? Proteção. Nos proteger de quê? E quem é o inimigo? E quem é o inimigo? Fica com vergonha de falar não, para falar o nome do bichinho. Olha só que interessante. Vistam-se da armadura de Deus para poderem resistir às manobras de quem? Do diabo. Contra as ciladas do diabo. Então quem é o nosso inimigo, minha irmã? Diabo. E eu gostaria que os irmãos compreendessem isso. Nós temos um inimigo. É bem interessante porque no verso 12 vai falar para nós que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Então, melhor dizendo, nós temos já um inimigo traçado. O nosso inimigo, irmãos, não é o nosso irmão. Você está compreendendo isso? Amém. Nosso inimigo não é aquele que está aqui do nosso lado. Nosso inimigo também não é aquele que está lá fora. Nosso inimigo é quem? O diabo. Agora vamos lá, só para que os irmãos compreendam ainda melhor. Se o nosso inimigo é o diabo, existe dualidade acerca de tamanho de poder, acerca de Deus e do diabo? Eu não entendi o que foi aqui. Dualidade é o quê? Vamos lá. Vamos lá para que os irmãos compreendam. Se o nosso inimigo, nós somos o que, irmãos? Pó. Se o nosso inimigo é o diabo, existe dualidade, ou melhor dizendo, existe ali uma concepção de igualdade entre Deus e diabo, em termos de poder? Os irmãos compreendem isso? Não existe luta entre Deus e o diabo. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Deus não luta contra o diabo. Quem que luta contra o diabo, irmãos? É eu, é tu. Nós somos chamados para lutar contra o diabo. Todo mundo entendeu? Por isso que ele é o nosso inimigo, ele é o nosso adversário. Por isso que a Bíblia fala o seguinte, que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta não é contra carne e osso, irmão. A nossa luta não é contra as pessoas, mas sim contra os principados autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que habitam na região celeste. A nossa luta, irmãos, é exatamente contra esse contexto maligno. A nossa luta é contra ele. E a visão da armadura, irmãos, nós temos que ser aqui entendidos acerca disso. Eu não sei se vocês observam, Davi quando vai na luta contra Golias, Davi ele põe uma armadura que não era dele. Essa armadura era de quem? Saul. Por que Davi não lutou com a armadura de Saul? Não era da parte. Nada dele, nada dele. Muitas pessoas falam porque a armadura era ruim, né? Não, deixa eu falar uma coisa, se Davi lutasse com as armaduras do tamanho dele na época, também seria bom, não teria problema nenhum. O problema não era o peso da armadura. O problema era de quem ele estava pegando a armadura. A Bíblia diz que Saul, ele era conhecido. Por que ele era conhecido? Peso da armadura, né? Não, vocês vão lembrar, ele era conhecido por causa dos seus ombros. Como assim, Lucas? Ele simplesmente era o maior cara que tinha em Israel. Imagina uma pessoa alta. Pronto. Adeilsozão ali, ó. Um cabra alto. Vamos lá, irmão, só para vocês compreenderem. Tem como o Daniel se passar pelo Adeilson? Tem, ué. Só colocar, né, irmão? Ali uns pezinhos de pau. Quem sabe? Mas não tem como, por causa do quê? Dos ombros. Tem como? Não tem como. É uma coisa tão engraçada que a gente vai ver isso no próprio Saul. Para vocês terem noção, irmãos, quando a pessoa está fora do caminho de Deus, o cara, não pensa. A Bíblia diz que ele tentou se esconder para ir em encontro da necromante. Vocês se lembram disso? Ele colocou uma capa. Irmã, imagina um cara de quase 2 metros de altura, o resto tudo pequenininho, e esse cara tentando se esconder.
e ele é o rei de todo mundo. E esse cara tentando se esconder no meio de todo mundo. Ninguém vai vê-lo. Ele passou desapercebido para necromante. Lucas, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: essa armadura proposta aqui para nós não é a armadura de outros. É uma armadura que Deus simplesmente estabeleceu para o seu povo. Todos nós podemos usar. Amém? E essa armadura aqui não é um disfarce, irmãos. Essa armadura aqui é o que de fato nós precisamos. Vamos lá para que os irmãos compreendam um pouco melhor ainda. Alguma pergunta? Eu estou achando vocês hoje muito calados. Vocês não estão perguntando muito não. O que aconteceu? Amém? Para que os irmãos entendam esse termo armadura de fato, a gente sabe que é algo material, né? Carnal. Mas a gente tem que entender que essa metáfora pelo qual é utilizada aqui por Paulo, ela tem algumas coisas que são bem interessantes para nós, para o nosso entendimento. E eu gostaria de falar com os irmãos sobre as peças dessa armadura, amém? Amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo... Misericórdia, esqueci. 2 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler até o versículo 12. Segunda Coríntios 10, de 1 a 12. Todo mundo achou? Vou começar lendo aqui e os irmãos vão assim por diante, amém? Sou eu mesmo, Paulo, quem suplica a vocês com a mansidão e a bondade de Cristo. Eu, que sou tão humilde quanto estou entre vocês, e tão prepotente quando estou longe. Quando eu for aí, não me obrigues a ser duro, pois eu tenho certeza de que posso agir com dureza contra os que afirmam que fazemos as coisas por motivos humanos. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas e assim destruirmos ideias falsas. Sim. Também todo orgulho humano que não deixe que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. E estamos prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. 7. Serve-me que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós somos. 8. Porque se eu me olhar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu, para a edificação e não para a destruição, vossa não me envergonharei. 9. Não quero que pareça que estou tentando assustar vocês com as minhas cartas. Alguém vai dizer as cartas de Paulo são severas e duras, mas quando ele está conosco é tímido e quando fala é um fracasso. Porém, essas pessoas devem saber que não existe diferença entre o que escrevemos nas cartas quando estamos longe. É o que fazemos quando estamos aí com vocês. Continua? 12. É claro que não nos atrevemos a nos igualar ou a nos comparar com aqueles que pensam que são tão importantes. Como são ignorantes, primeiro eles resolvem quais as medidas que irão usar para se medir e depois eles julgam de acordo com essas mesmas medidas. Amém? Fechou. Amém? Irmãos, olha só que coisa maluca. Paulo, ele começa falando sobre a mansidão e a bondade de Deus que está ali nele.
né? Paulo começa falando, olha, não me achem prepotente, por isso que eu vou falar com vocês. Paulo está chamando a atenção desse povo desobediente para a obediência perfeita em Cristo. Os irmãos estão compreendendo isso daí? O povo é desobediente e ele está chamando esse povo para eles serem obedientes. E que obediência é essa? Essa obediência, irmãos, está lá no versículo 9. Está no capítulo 9. Qual é essa obediência, Lucas? Vou ler aqui para os irmãos. Versículo 2: Conheço a boa vontade de vocês e por causa dela me orgulho de vocês junto aos macedônios, dizendo-lhes, a Acaia está preparada desde o ano passado, e o zelo de vocês tem servido de estímulo para a maioria das igrejas. Entretanto, estou mandando os irmãos até vocês, a fim de que o elogio que fiz de vocês não seja desmentido nesse ponto, e para que vocês, como eu dizia antes, estejam realmente preparados. Se alguns macedônios fossem comigo e não encontrassem preparados, essa plena confiança seria motivo de nos envergonhar, para não dizer que seria motivo de vocês se envergonharem. E olha só o que Paulo vai dizer aqui. Organizem-se ofertas já prometidas, uma vez recolhida. Tais ofertas seriam sinal de autêntica generosidade e não demonstração de avareza. Saibam de uma coisa: quem semeia com mesquinhez há de colher. Quem semeia com generosidade há de colher. Cada um dê conforme já se propôs seu coração, sem pena ou constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode enriquecer vocês com toda espécie de graças, para que tenham sempre o necessário em tudo e ainda fique sobrando alguma coisa, para poderem colaborar em qualquer boa obra, conforme diz as Escrituras. Ele retribuiu e deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. A obediência que Paulo estava pedindo para os irmãos era sobre o que, irmãos? Nós lemos o texto, um bocado de versículo, e estava falando sobre o quê? No capítulo 19, no capítulo 9. Oferta, né? O que é que ele está chamando a atenção então no capítulo 10? Tudo que ele fala, ó, quem semeia com mesquinhez, meu amigo, vai ser com mesquinhez. O que ele está querendo dizer com isso, irmãos? O que você entende? Por que ele está chamando o povo à obediência? Soberbo. Deixa eu falar uma coisa. Ele fala, ó, eu estou enviando discípulos aí para vocês. E eu fiz elogio acerca para esses homens, que vocês são pessoas generosas. Então, quando eles chegarem aí, demonstra essa generosidade. Os irmãos estão compreendendo? Paulo está falando com esses irmãos, demonstra essa generosidade, cara. Mostra que realmente vocês são aquilo que eu elogiei que vocês são. Só que mais na frente, Paulo vai conduzindo eles para falar, olha... Obediência no que, irmãos? Deixa eu te falar uma coisa, às vezes a gente pensa que não, mas o fato da oferta é exatamente a visão do que? Do empregar no reino. Os irmãos estão compreendendo? A ideia de oferta é empregar no reino. Amém? Dízimo é para quê, irmãos? É para haver mantimento na igreja, pagar a conta da igreja, fazer essas coisas. Oferta é para quê? Para a obra. O destrinchar do quê? Da obra. E Paulo está pedindo para que esses irmãos sejam obedientes nisso. E essa oferta, irmãos, ela não é só o quê? Dinheiro, não. A oferta é um bocado de coisa. Porque ele fala para nós darmos conforme já propomos o quê? Nosso coração. Sabe o que ele está dizendo aqui? Cara, quando for dar a tua oferta, é o seguinte: Senhor, eu estou aqui com esse 10 pila aqui. Esses 10 pila aqui vai ser para o Senhor fazer tal coisa e tal. É isso que está falando? Você ainda falando para Deus o que tem que fazer com o dinheiro? É? É para isso? Oi?
sim. A oferta pode ser, vamos colocar assim, os dízimos não foi suficiente para que pudesse, vamos colocar assim, pagar as contas da igreja. Então aí você se utiliza da oferta. Mas a oferta em si, a ideia dela é para fazer a obra, é ir para fora. A oferta é para missionário, a oferta é para evangelista, a oferta é com esse destino. A oferta, para que a irmã tenha noção, é para que a gente tenha momentos de comunhão, né, da igreja, onde pode chamar pessoas de fora. A oferta, ela é nesse quesito. A ideia da oferta é nesse quesito. Por isso que a oferta, irmãos, não é sobre o destino que a gente lança. A oferta não é o seguinte: Senhor, estou dando esse 10 conto, mas esse 10 conto que tu já sabe, não é para aquilo ali. Não. Por isso que já fala conforme já está proposto no seu coração. Não sei se os irmãos compreendem. Não tem isso que você já propôs no seu coração? Senhor, essa oferta é para fazer tal coisa? Essa oferta não é a oferta que você entrega aqui na igreja. Não sei se você compreendeu. Essa oferta é a oferta que você impõe quando você vai fazer aquilo que você propôs no seu coração. Seria, posso dar exemplo? Eu quero dar uma oferta, mas não estou aqui na igreja, mas estou com uma tia minha que está precisando. Poderia ser assim. Que está proposto no meu coração. Vou explicar melhor para que o irmão compreenda. Vamos lá. Existe a oferta, é o seguinte: eu dou uma oferta na igreja, sabendo que não é sobre aquilo que foi colocado que vai ser. A oferta proposta no meu coração é o seguinte: nós vamos fazer um evangelismo na casa do meu irmão, e eu já propus já de me ofertar nesse evangelismo na casa do irmão. Aí o que eu faço como a minha oferta? Eu vou, mãe, muito obrigado, Deus continue te usando, vaso de alabastro. O que acontece? Essa oferta proposta é exatamente o seguinte: eu, quando vou na casa da irmã, eu já propus no meu coração. Então eu levo um lanche, eu levo ali as coisas. Essa oferta é a oferta que você já propôs no seu coração. Por isso que não pode ser com mesquinhez. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Se for ajudar com alguém, aprenda uma coisa: se você for dar alguma coisa, você de fato tem que esquecer aquilo que você deu. Amém? 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 Irmão, entenda uma coisa: eu fiz isso para irmão. Cara, está errado. Por quê? Porque aquilo que a mão direita dá, a esquerda não pode. O que, irmãos? É claro, tem coisas que nós fazemos, e nós fazemos a demonstração para trazer para os outros irmãos fazerem também. Mas esse é o aspecto principal. Qual é o aspecto principal, Lucas? Se eu dei, eu tenho que lembrar: deu, já era. Não é mais meu. Por isso que eu falo uma coisa para os irmãos que é muito sério. Quer ver outra coisa que nós caímos muito? Sobre empréstimo. Emprestar as coisas. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui para que os irmãos compreendam. Eu não gosto de emprestar nada. Eu tenho o coração fechado para emprestar. Mas se a pessoa pedir, alguém já viu me pedir alguma coisa para emprestar? Não, não pode não. Eu empresto. Mas eu já empresto já com o meu coração entendendo uma coisa. A Bíblia fala que aquele que empresta não pode esperar pagamento. Por isso que quando uns pedem a guitarrinha emprestada da branquinha, eu falo: não, essa aí não. Oi. Uhum. Para a irmã ter noção. Ó, irmã, quando você empresta alguma coisa para alguém, normalmente você empresta não para ficar sem. É verdade ou não? Existem pessoas que emprestam para ficar sem. Chega a esse ponto. Coração bom, empresta para ficar sem. Mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte: normalmente você não empresta para ficar sem. Mas aí que é o ponto: quem empresta não pode esperar que vai ser pago. É triste isso.
Mas entra outro ponto também, sobre aquele que pega empréstimo e não paga. A Bíblia diz sobre aquele que pega e não paga. Você sabe o que acontece? Hã? Escravo. Vira o quê? Escravo. É mesmo? Quem que fala isso? Aquele que simplesmente não paga vira o quê? É legal, né? Virar escravo, né? Então é melhor pegar e pagar, né? Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. A pior coisa que tem é você ser escravo de alguém emotivamente. E não só isso. E não só isso. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. A Bíblia fala acerca do conceito de irmão, né? A palavra do crente seja o quê? Sim, sim. Não, não. Você sabe por que ele fala que a palavra do crente seja sim ou não? Sabe por que ele fala sim, sim ou não, não? Alguém tem isso aí? Alguém sabe? Fala aí, André. Fala sim, sim, não, na verdade, a sua palavra, a sua atitude ser coerente com a sua palavra. Você fala que é sim, você vai lá e faz conforme sim. Você fala que é não, você vai lá e faz conforme o não que você disse. Ou melhor dizendo, para que os irmãos tenham noção, não é só uma sinceridade. É um fato. Que a palavra do crente seja sim, né? Não é igual Chaves, né? Que fala sim, né? Não tem isso não. Aí fica não. Isso não existe não, irmão. Palavra do crente, o que foi, irmão? Palavra do crente não pode ser desse jeito não. E eu falo uma coisa aqui para os irmãos. Vixe, que horas são? Ah, então dá para desenrolar. E falar uma coisa para os irmãos aqui, só para trazer uma melhor compreensão. A Bíblia fala, por isso se vistam da armadura de quem? Deus. Eu vou fazer uma pergunta bem simples para os irmãos. A Bíblia fala, não deis lugar a quem? Ao diabo. A pessoa que pega emprestado e não paga, ela está fazendo o quê? E deixa eu falar uma coisa aqui mais pesada ainda. A Bíblia diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele vai fazer o quê? Fugirá de vós. Olha só que coisa magnífica. Não dê lugar ao diabo. O diabo foi lá, pediu, te deixou nervoso porque ficou sem pagar, mas mesmo assim você não pode dar lugar. Ireis, mas o que, irmãos? Não pequeis. Mas eu vou trazer uma coisa aqui para que os irmãos possam saber. A gente vai ver uma mulher, uma senhora, que ela fica indo aos pés do juiz direto, né? Pedindo, para que a sua causa seja o quê? Julgada. Uma hora, ele ficou tão importunado que ele fez o quê? Julgou a causa. Para se livrar, né? Então, irmãos, outra coisa também, vou falar aqui para os irmãos. Lembre-se disso também. Está acontecendo uma coisa que você não quer? Vai falar com quem? Com Deus. Ah, Lucas, mas nesse caso aqui já não é assim. Eu estou falando, irmãos, nesse caso específico, entendeu? Estou falando nesse caso específico. Mas depois você vai lá e conversa com a pessoa. Se a pessoa não der nenhum trelo, você chama mais um para ser tua testemunha e vai e conversa com a pessoa. Se a pessoa não deu nenhum trelo, você traz para quem? Para o corpo da igreja. Se o corpo, aqui no corpo da igreja, não deu nenhum trelo, o que vai acontecer, irmãos? O que a gente consegue? Faz com um indivíduo desse? Então, irmãos, entre crente, para você ter noção, existe também, tá, julgamento. O irmão que é um mau pagador, deixa eu falar uma coisa, a igreja pode desligar você do céu, meu irmão, então você fica ligado. Amém?
Rapaz, eu vi o pessoal, tá todo mundo com sorriso no rosto, ficou todo mundo sério. Isso é muito sério, irmão. Amém? Todo mundo compreendeu? Sim? Então, irmãos, coisas que nós não podemos ser mal pagadores. Passamos de tudo para a gente conseguir acertar. Principalmente, ainda falo uma coisa aqui, vou falar algo aqui para os irmãos, né? Poderia nem gravar sobre isso, mas falar para os irmãos. É muito melhor você dever banco, dever empresas do governo, mas dever irmão é complicado. Amém? A única pessoa que você não pode dever é quem? Seu irmão. A Bíblia fala que o único que você pode dever para o seu irmão é o amor. O resto, meu amigo. Amém? Alguma pergunta? Não? Estou vendo todo mundo aí com a cabeça meio baixa. O outro ali parece que falou para eu continuar, já não está mais querendo que continue tanto assim. Vamos lá, versículo 13. Por isso vistam-se da armadura de Deus, para que no dia do mal vocês possam resistir e permanecer firmes, superando todas as provas. No dia do mal é no dia da luta, amém? E a nossa luta é contra quem, irmãos? Não é contra a carne, nossa luta é contra quem? Nossa luta é contra quem? O diabo. Amém? Ele que é o nosso inimigo. Lembre-se disso. Ele é o nosso inimigo. A nossa luta é contra ele. E olha só que interessante. Vestidos da armadura de Deus, no dia mau, a gente vai conseguir suportar e superar todas as investidas do diabo. E primeira coisa sobre a peça que é dita para nós é simplesmente o que, irmãos? A primeira peça, diga assim comigo: cingidos, com cinturão da verdade. Vamos ali rapidinho para 1 Pedro, capítulo 1, verso 1 e 3. 1 Pedro 1, verso 1 e 3. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos que vivem dispersos como estrangeiros no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Vocês foram escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai e através da santificação do Espírito, para obedecerem a Jesus Cristo e para serem purificados pelo seu sangue. Que a graça e a paz sejam abundantes para com vocês. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por uma grande misericórdia, ressuscitando Jesus Cristo dos mortos, Ele nos fez renascer para a sua esperança viva. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. E vou ler só mais um versículo, versículo 13. Por isso estejam de espírito pronto para agir, sejam sóbrios e ponham toda a esperança na graça que seja trazida a vocês quando Jesus Cristo se manifestar. Por isso estejam prontos para o quê, irmãos? Agir. Amém? A Bíblia fala que nós temos que estar cingidos com o cinturão do quê? Da verdade. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Crente não mente. O pai da mentira é quem? Rapaz, como é que tu vai enfrentar seu adversário com as armas do adversário? Eu achei engraçado uma vez, eu estava num congresso e eram dois grandes pregando, e um desses teólogos, ele falou uma coisa bem engraçada. Ele disse o seguinte: rapaz, como é que tu vai brigar com o diabo? Imagina eu estou falando, o diabo, tu é mentiroso, e o diabo falando para tu, mentiroso é você. Tu que mente, não, mentiroso é você. Vocês ficam ali, ó, retrucando um com o outro. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Jesus venceu o diabo foi com a mentira? Jesus venceu o diabo por quê? Irmãos, é complicado isso. Nós somos latinos e nós temos um problema muito sério. A gente gosta de aumentar um pouco as coisas.
A gente gosta de aumentar as coisas, a gente não precisa disso. Amém? A Bíblia não está dizendo que é que ensina, não, não? Aquela vontade que ela fez. Está fugindo daquilo que Deus mandou, não tá? Irmãos, e mentira, não é o fato da mentira ter perna curta, não. Porque tem cara que vive pela mentira. E tem os seus ganhos através da mentira. Quer ver uma coisa? A Bíblia fala que aquela moça tinha uns ganhos através da mentira dela. E Paulo expulsou aquele capeta dela ali, e por causa disso foi preso, né? Com Silas, teve que cantar ali naquele lugar. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, para que os irmãos entendam. Crente não mente não, irmão. Rapaz, como é que pode sair coisa gloriosa de uma boca e sair mentira da mesma boca? Pô, que negócio bacana. Deixa eu te falar uma coisa só para que os irmãos compreendam ainda melhor, aproveitando o gancho da irmã Sally. Lembre-se da igreja de Laodiceia, Hierápolis e Colossos. Água fria de Hierápolis, água quente de onde? Colossos. Uma água, ela vem com tudo que tem. Quando chega ali exatamente em Laodiceia, a água quente com a água fria se junta e essa água, ela cria lodo, porque ela se torna o quê? Se torna o quê? Morna. Aí o que acontece? A água está morninha. Deixa eu te falar uma coisa, são águas que vêm de locais diferentes, terra diferente, minérios diferentes, então cria um pouquinho de lodo. Aí todo mundo que bebia dessa água, já ali no tanque, fazia o que com a pessoa? Aí Jesus vai e fala, olha, como você não é frio e não é quente, eu estou pronto fazer o quê? Então, irmãos, entenda isso. A mesma coisa é da boca do crente. Amém? Ei, princesa, se aproxima com nós aqui, princesa. Lindona. Quer ver quando a gatinha estiver correndo para lá e para cá? Aí você vai ver. É que ela ainda está andando meio tropeçando. Quando começar a correr, o negócio vai ficar bacana. Então, irmãos, quem é crente não mente, amém? Rapaz, esqueci qual versículo que a gente estava. Deixa eu ver aqui. Lembrei, 14. E sejam sempre firmes, cingidos com o cinturão da verdade, vestidos com o que, irmãos? Com a couraça do que? Da justiça. Quem pode abrir a Bíblia em Provérbios 4, 23, por favor? Tem uns irmãozinhos aí que estão mais ligados do que eu. Podem ler, irmãos. 4, 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios 4, 23. 4, 23. Tenha cuidado com o que, irmãos? Com o que você pensa. Por quê? Pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Irmãos, eu gostaria de falar uma coisa para vocês bem simples. Antigamente, antes de Jesus, o pecado ele era cometido através da ação. E a ação física. Com Jesus, a ação física já não era mais tanto um problema. O problema também era você o quê? Pensar. Deixa eu falar uma coisa aqui só para que os irmãos entendam. Então a gente pega esse pensamento, pensar uma coisa que não foi aqui. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Romanos capítulo o quê? 12. Romanos 12 vai dizer o que para nós? Vocês que são aí sabedores. Romanos 12, 1.
Vamos lá, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que vocês ofereçam os próprios corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu peço que vocês ofereçam o quê? Eu peço que vocês ofereçam o quê, irmãos? Como sacrifício vivo, santo e agradável. Vamos falar aqui, irmãos. Vivo, santo, agradável. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Esse é o tipo de culto autêntico de vocês. Um sacrifício vivo, santo e agradável. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Não existe esse negócio de crente pensar que pode estar em qualquer lugar. Amém? Esse negócio de pensar o crente que ele pode estar em qualquer lugar. Pode fazer parte de qualquer tribo. Pode estar ali em qualquer meio. Eu não estou falando, irmão, sobre o evangelismo não, tá bom? Nós somos chamados para os piores lugares. A gente tem que entrar nos piores lugares com o evangelho. Estou falando sobre ser parte daquele meio. Nós não somos parte desse meio. Sabe por quê? Versículo 2. Não se amoldem às estruturas deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Transformem-se pela renovação do quê? Da mente. Por que, irmãos? Porque nós pecamos pela mente. E olha só que coisa mais louca ainda. Porque esta é a vontade de Deus para vocês. Qual é a vontade de Deus para nós, irmãos? Boa, perfeita e agradável. Sacrifício como? Vivo, santo e o quê? Agradável. Vamos lá só para que os irmãos entendam um negócio mais sério ainda. Não se amoldem às estruturas desse mundo, mas transformais pelo quê? Pela renovação da mente, a fim de distinguir qual é a boa vontade de Deus, que é boa, perfeita e o quê? Agradável. Os irmãos acabaram de falar. E qual é a vontade de Deus para nós, irmãos? Aí eu te faço uma pergunta. Mente perdida, o que acontece? Desculpa estar parecendo assim, pô, cara, o Lucas está falando sobre isso. Mas, irmãos, se vestir da couraça da justiça é isso. É ser justo como o nosso Deus é o quê? Justo. Não entendi, minha irmã. Sabe por que isso é o ponto, irmã? Para a irmã compreender melhor. Sabe por que nós, nos dias de hoje, nós estamos muito enclausulados em pensamento? Muitos de nós, por muitas vezes, é sobre as coisas que nós vemos. Irmãos, como é que eu posso falar isso para que os irmãos compreendam até melhor? Cara, nós somos pegos pelo nosso orgulho e pelas nossas vaidades direto. Isso é uma demonstração clara pela própria internet, a rede social que a gente vive, nossa mídia social. O nosso plano e desejo de mente, às vezes, de tudo, está baseado nisso. Quer ver uma coisa bem clara aqui? Às vezes o nosso ponto de visibilidade de igreja é de igreja como? Qual é a visibilidade de igreja de sucesso que os irmãos têm hoje? Próspera, cheia de dinheiro, com um LED atrás, vai falando, pode dizer. Os músicos mais caros do Brasil. Os músicos mais caros do Brasil. Os que estiver na fama, os que estiver no momento ali na vibe. Essa é uma igreja que a gente vai falar que é o quê? Igreja de sucesso, na verdade. Não é isso? Mas eu vou fazer uma pergunta para os irmãos aqui. A igreja, ela está para quê? Hã? Faço uma pergunta aqui para os irmãos. A igreja salvou uma pessoa a cada 10 anos. Estou falando aqui bem escrachado. Salva uma pessoa a cada 10 anos. Os povos se reúnem. Falam sobre Deus. É uma igreja de sucesso? Hã? E aí? É uma igreja de sucesso? É ou não? Eu estava anotando uns
Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. A cada 10 anos. Esse é o ponto. Não, mas esse não é o ponto. Não sei se os irmãos entenderam. A perspectiva cristã não é sobre sucesso. Nós estamos nos enclausurando sobre coisas que não é para nós. Deixa eu falar uma coisa. A Bíblia mesmo fala sobre a fama. Isso é sobre nós, irmãos? Nós não fomos chamados para a fama, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. O próprio Jesus disse para nós que o mundo odiava Ele. E odeia a gente porque o quê? Porque nós somos de quem? Não somos do mundo. Amém? Alguém está entendendo alguma coisa? Está claro? Então como é que está sendo a nossa justiça, irmãos? A nossa visão de mundo. Depois dá uma analisada disso. Como é que a gente tem sido a nossa perspectiva, nossa visão de mundo. A Bíblia fala para a gente se revestir com essa couraça do quê? Irmãos, o que é uma couraça? Hã? Para que os irmãos entendam, é algo feito de couro. Amém? Couraça, né? Não precisa, né? Feito de couro. Naquela época, a ideia de couraça mais pelos romanos. Os romanos, eles criaram uma mobilidade com isso. Antigamente era usado muito ferro. Os caras então criaram algo de couro que aguentava uma porrada com o quê? Uma espada de ferro. E isso para eles era principal. A couraça então ela era como? Era algo colocado na pessoa, ali feita de couro, com o molde de quem? Do corpo. Não era molde de outro, era o molde do quê? Do seu corpo. Era feito ali o couro no molde do seu corpo. Ou melhor dizendo, aquela armadura não cabia em outra pessoa, só cabia em quem? Você. A Bíblia fala para nós revestirmos da couraça do quem? Da justiça. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Aqui está falando sobre o conceito da nossa justiça mesmo. Para nós desabilitarmos a nossa justiça para viver a justiça de quem? De Deus. Deixar de ser de ouro. Irmãos, vou correr aqui para dar tempo, tá bom? Aliás, vamos deixar para a próxima, né? Vamos deixar para a próxima. Porque a gente descansa um pouquinho e nós já começamos. Vamos ficar de pé?